Então, fazendo um resumo do que aconteceu até agora na parte da fono, do Fisioresp, só passar um testemunho como paciente, né? Eu tive disfagia, eu engasgava com a própria saliva. Por vezes eu troquei a carne pelo tomate. Como eu sou de origem nordestina, né? Então as comidas são bem secas, assim, no geral. Então, eu tive que fazer essa estratégia do tomate em substituição à carne. Mas a boa notícia é que é recuperável, porque eu tô aqui e não tenho mais disfagia, né? E aí, essa recuperação, parte dela está na parte da nutrição. Porque se eu não tivesse tomado o devido cuidado, eu não teria tido também essa recuperação antes de ter acesso às fisioterapias, à fono e tal. Então, quem vai falar de nutrição para a parte da mitocondriopatia, que uma delas é a miopatia mitocondrial, é o Dr. Vitor, que tem sido muito importante para mim, sobre vários aspectos. Boa sorte, obrigado. Obrigado, Luciano, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Luciano pelo convite. É uma honra estar aqui junto desses profissionais fantásticos aqui. Estava comentando ainda há pouco com a Ana, com a Celiana, o quanto é admirável o trabalho que elas fazem, né? E quanto é gratificante trabalhar com pessoas especiais assim, né? Como a Viviane, como o Luciano, e como o Andrezinho que está aqui, o Cássio e tantos outros, né? Isso nos traz uma recompensa que transcende qualquer outro tipo de forma de recompensa. Agora eu preciso dar o crédito à pessoa certa, né, Luciano? Acho que o trabalho da Fono é fantástico, né? Fundamental para realmente reverter esse problema da disfagia e tal, né? É lógico, né, que a minha parte fica mais relegada ao prazer, né? Fazer você comer coisas gostosas para de repente você comer um pouco mais, ganhar uns quilinhos a mais, né? E, né, Vivi? Vivi que o diga, né, Vivi? A gente fica brigando nas consultas aí, toda vez eu falei, hoje, a partir dessa semana eu posso comer pastel dia sim, dia não, ou continua só uma vez por semana, né? A gente vai negociando e aos poucos tem dado certo. A minha formação, ela é também na educação física, né? Então eu não posso falar só de alimentos sem comentar um pouco da importância do exercício físico, né? Que tem uma máxima, eu considero isso uma máxima, né? Que eu atribuo a duas pessoas que eu conheci ao longo do meu processo de formação, que foi o Benny Schmidt e o Dr. Akari, que está aqui, que é o seguinte: o corpo humano nasceu para o movimento. Isso eu aprendi lá. Apesar de já exercer a profissão de educação física, né, professor de educação física, isso nunca foi assim uma coisa tão clara na minha mente até o momento em que eu os conheci e que isso foi amplamente, né, falado nas reuniões de quarta-feira e tal. E é verdade, o corpo humano nasceu para o movimento. E se você levar isso como regra de vida, você entende que por menor que seja o movimento, mas se ele existir, tem vida, né? Então nós não podemos abrir mão disso. Quando a gente faz a reabilitação de pacientes em condições especiais, isso tem que ser uma premissa básica, né? A pessoa ela tem que ter, de acordo com a sua capacidade, de acordo com a sua limitação, mas ela precisa ter estímulo para se movimentar. Então hoje eu vou trazer algumas coisas, alguns conceitos aqui sobre essas duas coisas: alimento e exercício. Então, afinal de contas, né, mitocondriopatia, estão falando disso o dia todo, né? Eu cheguei aqui na parte da tarde, mas com certeza acho que tem pouca dúvida sobre o que é mitocondriopatia, né? Mas as mitocôndrias, elas são organelas assim tão importantes, né? O que elas fazem de tão especial? Isso é uma pergunta que eu respondo quase que todos os dias na graduação onde eu leciono, né, no curso de educação física, no curso de nutrição também. A mitocôndria é a organela responsável pela produção de energia da célula. Ela faz parte do processo de digestão dos alimentos que nós comemos. Olha que coisa fantástica. Então a gente come gordura, carboidrato, proteína, mastiga, é a digestão mecânica, engole, isso vai parar no estômago. Aí nós temos a digestão química pela atividade do suco gástrico sobre os alimentos. E aí então as substâncias, na sua mínima parte, né, as suas formas monoméricas, né, elas vão ser entregues para o intestino, e lá no intestino então ocorre a absorção
pelas células intestinais e a transferência desses nutrientes para a corrente sanguínea. E aí lá no sangue, isso chega até as células, né? E ao chegar às células, a mitocôndria é a organela responsável por dar cabo dessas substâncias a partir do desmantelamento molecular dessa estrutura, da estrutura dos alimentos. Então ela separa carbono do hidrogênio, do oxigênio. Carbono e oxigênio, né, só serviram de veículo para o átomo hidrogênio, que é o átomo mais importante para a produção de energia. Então só a mitocôndria tem a habilidade de utilizar o hidrogênio para a geração da molécula energética, que é o ATP. Né? E nós temos ainda a sorte, né, de 20% da energia gerada pelo corpo advir do metabolismo anaeróbio, que não usa oxigênio, que acontece dentro da célula, mas não é dentro da mitocôndria. A gente chama de metabolismo anaeróbio, a glicólise, né, que é a quebra das moléculas de glicose e que nos fornece alguma energia ainda. Então o fato é que a mitocôndria ela é fundamental para a gente conseguir gerar o ATP, que é a moeda energética, é a moeda corrente no nosso organismo, é aquilo que faz as coisas acontecerem. Trabalho biológico. Trabalho biológico, a gente dá esse nome para todo tipo de trabalho que o corpo faz. Então, seja contração muscular, movimento, trabalho mecânico esse. Trabalho químico, é transporte de substâncias dentro do corpo através das membranas celulares, que gasta energia. Né? E esse é o trabalho de transporte, perdão, o trabalho químico de síntese e de degradação de substâncias. Né? Então, para construir proteína muscular, eu preciso gastar energia. Né? Para quebrar as substâncias e utilizá-las de uma forma diferente no organismo, eu também gasto energia. Então está aí a importância da mitocôndria. A mitocôndria é a organela que subsidia cerca de 80% da energia que o nosso corpo precisa diariamente. A sorte é que nas mitocondriopatias, na maioria das vezes, nós observamos isso, que nem todo o corpo está comprometido. Né? Isso é uma sorte para o paciente, né? Uma vez que, se isso acontecesse, dificilmente a gente conseguiria ver os resultados que nós observamos diante das terapias, diante dos medicamentos e a evolução dos pacientes. Né? Então nós temos aqui, olha, para secretar hormônios nós gastamos ATP. Então, para a gente liberar hormônios na corrente sanguínea fundamentais para a regulação do funcionamento do organismo, gasta energia. Para transmissão nervosa, né? Para conseguir excitar os músculos para eles darem movimento ao corpo, né? Gasta-se energia só de excitá-los, fora a atividade motora propriamente dita, que está aqui, ó, na contração muscular. Contração muscular é a responsável pelo maior gasto energético, diria, ao longo do dia. Aí nós temos a atividade circulatória, coração, atividade do músculo cardíaco, gasta energia. Né? Síntese e degradação de substâncias, gastamos energia. E a digestão, até para digerir aquilo que a gente come, a gente gasta energia. Né? Olha que coisa interessante. Quando nós fazemos atividade física, tem um comando hormonal que inibe a atividade gastrointestinal. Então, durante o exercício físico, um estímulo simpático faz com que o sangue seja desviado do trato gastrointestinal, das vísceras, dos órgãos que participam da digestão e absorção, e esse sangue é designado, então, para os músculos ativos para fazer atividade física. Né? E quando a gente entra em repouso, que é o melhor momento para aumento da atividade digestiva, né? Aquela hora que a gente senta para comer, e depois vai para a rede, dá uma balançadinha durante a siesta e tal, né? Aí nós temos aumento da atividade do trato gastrointestinal. E por incrível que pareça, gasta muita energia. Olha que coisa interessante. Se você for dormir e comer alguma coisa mais mais pesada, né, mais consistente e tal, durante a noite você vai perceber que o seu sono não é tranquilo, porque todo o corpo foi descansar, mas quem está fazendo serão trato gastrointestinal. Né? Então a gente tem que comer coisas leves à noite, não é isso? Para poder acordar bem. E olha que coisa engraçada, você comeu um montão de noite, não dormiu bem e acorda com fome. Por que você acorda com fome? Porque você gastou um monte de energia para o trato gastrointestinal conseguir processar tudo aquilo que você comeu. Então, é contraproducente isso, mas você vê, gasta muita energia aqui o trato gastrointestinal. Então, as mitocôndrias, elas cumprem um papel vital de fornecimento de energia para que tudo aconteça no nosso organismo. O que pode acontecer quando elas não funcionam direito? Bom, eu não preciso responder, né? A maioria dos pacientes aqui sabe o que acontece quando as mitocôndrias não funcionam direito. Né? Então, vamos falar do ponto de vista motor? Então, primeira coisa, não dá para fazer exercício como as pessoas normais fazem.
As pessoas que têm as suas mitocôndrias sadias, saudáveis, elas conseguem fazer exercício, às vezes até por algumas horas, né? E o máximo que acontece com elas é sentirem um leve cansaço, um pouco de fome, né? E tudo bem. Aquele exercício brando, que é inofensivo para você, para quem tem uma doença mitocondrial, pode ser o suficiente para apresentar contraturas musculares. O indivíduo sente muita dor. Então é uma intolerância, né, ao esforço físico por causa das contraturas musculares. Que mais? Fraqueza muscular. Ele é acometido por uma fraqueza muito intensa, né? Uma fadiga crônica, né? Uma fadiga, algo que o impede de desempenhar suas funções normais. É uma batalha. Levantar da cama de manhã é como se fosse um exercício assim de extrema intensidade para quem tem essa mitocondriopatia, né? Quem tem as mitocôndrias com alguma alteração da sua função, alteração da normalidade, né? Então, em geral, é contra isso que nós lutamos. O paciente que tem doença mitocondrial, ele luta principalmente contra essas três coisas aí, partindo daquela premissa básica de que o corpo humano nasceu para o movimento. Então, você tem uma doença que te impede de fazer o movimento como uma pessoa normal. Isso gera, com certeza, um desconforto muito grande, né? Mas há o que se fazer? Há o que se fazer para melhorar. Sempre tem o que se pode fazer para melhorar, né? Então, a princípio, estudou-se tudo que diz respeito ao funcionamento mitocondrial para se levantar as hipóteses das falhas, né? Então, é sabido hoje que uma infinidade de substâncias, de enzimas e de processos mitocondriais podem estar alterados na doença mitocondrial. E partindo da reposição dessas substâncias, você consegue encontrar alguma melhora de função. É nesse sentido que a medicina hoje atua. Então, olha só quando você tem reduzida a função mitocondrial. E vou dizer uma coisa, olha, se serve de consolo, todos nós estamos fadados a sofrer, à medida que o tempo passa, uma redução da função mitocondrial. O nome que nós damos a isso é envelhecimento, né? Então, no envelhecimento, a gente sofre alteração do DNA mitocondrial, nós sofremos até algumas deleções de alguns pares de bases, e aí, como consequência, a mitocôndria ela não se renova mais como ela se renovava. Olha, a vitalidade de um rapaz de 20 anos, né, que incrível que é. Se ele fizer atividade física regular, exercícios de endurance, exercícios de corrida, de natação, de ciclismo, por algumas horas por semana, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, ele aumenta o número das suas mitocôndrias. Ele aumenta a eficiência celular de produção de energia. No envelhecimento, os estudos mostram que essa capacidade é cada dia mais reduzida, à medida que o indivíduo envelhece, a ponto de que a mitocôndria deixa de aumentar o seu número, mas aumenta apenas o seu tamanho. Então é observado que nas pessoas mais velhas, a compensação induzida pelo exercício na aptidão cardiorrespiratória se dá não pelo aumento no número de mitocôndrias, mas pelo aumento no tamanho das mitocôndrias. Elas hipertrofiam, né? Então isso mostra, né, que a mitocôndria, à medida que o tempo passa, ela sofre algumas consequências, essas consequências quase todas elas atribuídas às espécies reativas ou aos radicais livres, né? E a ironia do destino é que aquilo que produz maior quantidade de radicais livres é o exercício aeróbio, é o exercício de endurance, né? Aquele feito na esteira, na bicicleta, correndo, não é? Então, que medidas são adotadas pelas pessoas ao longo do envelhecimento para tentar frear a perda da habilidade de regenerar suas mitocôndrias, de manter ativas ali as suas mitocôndrias da melhor forma possível, tomando os antioxidantes, né? Usando as vitaminas, né? Que são os fortes elementos contra as espécies reativas, contra os radicais livres, né? Então, por exemplo, a vitamina C, né? E toda a sua capacidade antioxidante, né? Como ajuda, né? Hoje em dia nós temos aí as frutas vermelhas, os flavonoides, né? Componentes tão fundamentais aí que combatem os radicais livres, né? E na nutrição, nós também nos valemos disso para aplicar não só para a população que está envelhecendo, como eu, como vocês, como todos, mas também para os pacientes. Então, uma das medidas nutricionais, né, é a reposição
de antioxidantes na tentativa de preservar, da melhor maneira possível, aquilo que o paciente tem que funciona bem. Então, olha que coisa interessante. Qual é a consequência nos efeitos da redução da função mitocondrial? A nível do sistema nervoso, as doenças degenerativas, Alzheimer, Parkinson, né? Pode-se ter também o AVC, o derrame, né? Tonturas, né? Ou desenvolvimento, o atraso no desenvolvimento, a demência, né? Problemas com equilíbrio, problemas com nervos periféricos. Na visão, então, nós temos a ptose palpebral, né? Alguns pacientes apresentam isso, inclusive, né? E a oftalmoplegia, né? Músculo esquelético, né? A fraqueza muscular, a intolerância ao esforço físico e as contraturas vistas ainda há pouco. O pâncreas, o diabetes, no fígado, a falência renal, a hepática, né? Insuficiência hepática. Os rins, né? A síndrome de Fanconi, com uma perda essencial de metabólitos na urina, né? No trato gastrointestinal, nós temos aí o refluxo, o vômito, a diarreia crônica, a obstrução intestinal e nos ossos também. Então, a mitocôndria ela participa de todos esses processos e a deficiência do funcionamento mitocondrial acarreta problemas em todos esses setores aí. Então, o que pode ser feito para tratar os sintomas, né, que nós estamos falando aqui? A princípio, vou puxar a sardinha para o meu lado. A gente precisa comer direito, né? Então, as pessoas se queixam muitas vezes, olha, eu tenho sonolência ao longo do dia, eu tenho um cansaço físico crônico, não estou falando só dos pacientes agora não, falo de todo mundo. Consultório eu atendo gente que não tem nenhum problema desses diagnosticados, mas as queixas são muito parecidas, né? A resposta é meio que aquela de chefe de equipe de Fórmula 1. Olha, um carro bom só anda bem com combustível bom. Se você der combustível ruim, o carro não vai andar bem, não tem mágica. Pega o melhor carro do planeta, coloca um combustível ruim, vê se ele vai ter um bom desempenho. E assim somos nós. O problema é que o dia a dia nos cobra agilidade, velocidade nas coisas que nós fazemos. E a gente acaba assim entregando para aquilo que é mais prático. Comida industrializada, ultraprocessada, fast foods, calorias vazias, né? E a gente deixa de lado aquilo que toma tempo para preparar, né? Então, quando a gente chega para o paciente e coloca todas essas condições, eu sei que o efeito colateral vai na mãe, né? A mãe ela já olha assim, mas doutor, é sério mesmo que agora eu vou ter que fazer assim, vou ter que lavar a salada todo santo dia, mesmo, vou ter que comer todo tipo de fruta todo santo dia, tal. Brincadeira, porque as mães dos pacientes elas são verdadeiros anjos, porque elas topam tudo, né, Vivi? Sua mãe e seu pai são fantásticos. Eu vejo o que eles fazem lá, a mãe do Cássio está aqui presente também. Todo mundo topa a parada. Então, quando você começa a mudar os hábitos alimentares, algumas coisas começam a acontecer a seu favor também, né? Então, quando você repõe os elementos que, por hora, estão em falta no seu organismo, porque você não come já há muito tempo, você começa a perceber melhora, né? Você começa a perceber um discreto ganho de peso, mas é o ganho de peso daquele que está devendo peso, né? Não é o ganho de peso, engordar, não. Longe disso. A temporada que nós tivemos a oportunidade de trabalhar com o Cássio aqui, uma temporada boa, que ficou corado, menino bonito, né? Já estava, né, aí bem mais forte, né, Cássio? Vai recuperar agora, né? É assim mesmo. A nutrição adequada sozinha não faz nada. Tem coisa que falta em tamanha quantidade que se você não suplementar, você não consegue equilibrar. É como a pessoa quando tem uma anemia profunda. Não adianta você mandar comer bife de fígado. Não vai sair da anemia. A pessoa precisa tomar uma injeção de ferro mesmo, né? A pessoa que tem uma deficiência grave de vitamina D, também, vai lá, manda 50 mil I de uma vez e isso começa a mudar, né? A suplementação é a maneira que a gente encontra de colocar uma grande quantidade de substância isolada, né, sem que a pessoa tenha que comer uma tonelada de comida, né? Então essa é uma estratégia, infelizmente, mal utilizada pelas pessoas normais, né? Hoje em dia as pessoas gastam uma fortuna com suplementos alimentares e deixam de comer, né? Então vai lá aquela marca, acho que eu posso falar aqui, que eu não vou tomar nenhum processo, Herbalife, pronto, falei. Compra aquele monte de pó, né? E aí não janta, fala, não, troquei, agora eu tomo um shake, né? Por quanto tempo você vai aguentar fazer isso?
Essa é a pergunta que eu faço no consultório para as pessoas. Por quanto tempo você é capaz de suportar esse tratamento aí de comprimidinho, pozinho, manipulado, comprimidinho, pozinho, manipulado, uma receitinha, tal, não sei o quê. Isso aí vai ter uma vida curta. Você faz isso 1 mês, 2 meses e tal, ficou no shape, bacana, tal. Terceiro mês você vê os seus amigos, né, comendo pizza, tomando uma cerveja, né, sorrindo, e você não sabe por que seu cabelo começa a cair, né, a sua unha começa a fender, você fica triste, sem falar de outras coisas que caem também. Tá, líquido certo, porque está tudo ligado, né? Está tudo ligado. Aí o que acontece? A pessoa volta ao que era antes, né? Então, na nutrição, assim como para os pacientes clínicos, nós não vendemos sonhos. Nós vendemos mudança de estilo de vida, né? A ideia é, olha, você precisa comer, você precisa mudar, você precisa suplementar e você precisa se exercitar. Porque nada adianta atuar nesses 2 segmentos se não existir esse aqui, né? Isso é uma química perfeita, né? Então, tem que haver estímulo. Às vezes me joga um desafio que é quase impossível de cumprir. Preciso que você faça ele ganhar músculo, mas ele só assiste televisão. Acho que nem musculatura ocular extrínseca ele vai ganhar. Porque ele vai ficar olhando sempre para o mesmo lugar. Se ele ficar olhando que nem uma bolinha de ping-pong para os 2 lados, talvez, né, conseguisse, né? Mas nem assim. Então, tem que sair do sofá, né, tem que buscar se exercitar, tem que buscar se movimentar, né? Toda vez que eu encontro a Vivi, toda vez que eu encontro o Luciano eu perturbo ele, falo, Luciano, vamos lá, cara, academia, puxar ferro, né? Fazer um jiu-jitsu, né? A capoeira, um taekwondo. Luciano, ele dá risada, mas é verdade, não? Vamos lá, se mete, faz o que pode, né? Quando eu falo faz o que pode, é fantástico as possibilidades. Outro dia eu fui assistir um espetáculo de balé com um grupo de cadeirantes. Então quer dizer que eu estou na cadeira de rodas, eu não posso dançar balé? Aí, acabaram de provar que não, né? Então é a gente que faz, né? É fundamental a pessoa ter em mente o seguinte, olha, a tua mente está livre para você fazer o que você quiser, né? Basta você querer. E eu tenho certeza que as pessoas vão ter alguma coisa dentro das suas áreas desportivas lá para poder te oferecer, para você sair dessa inércia aí, né? Então, na nutrição, o que a gente faz é isso aqui. Com os alimentos, ofertar todos esses micronutrientes aqui, né? Então, eu sei que tem muita gente que não gosta da pirâmide alimentar da Sônia Tucunduva e tal, mas ela é muito bacana. Aqui na base tem os cereais, a maior fonte de energia vem daqui. A gente tem que comer mesmo pão, tem gente que corta pão. Chega a gente no consultório e fala, não como mais pão. Sabe, com ar assim de superioridade. Acha que está abafando, não como mais pão. Fala, que infeliz você é. Eu como, né? Não como mais pão por causa do glúten e tal, não sei o que. Ok, quando é que você foi diagnosticado celíaco? Hã? Não fui. Então, ok, o que você fez? O que pão te fez de mal que você não gosta mais dele? Né? Não sabe comer, né? Quando come um saco de pão. Aí, quando o pai é 8 ou 80, não sabe comer um pão. Né? Então, pois é. A base alimentar está aqui. Cereais. Então, pães, né? Macarrão, as massas, o trigo, o arroz e por aí vai. A batata, né? Batata é cereal, a batata é uma raiz, espera aí, mas a quantidade de amido faz da batata um cereal. Segundo grupo, vitaminas que advêm das verduras, legumes e das frutas. Olha só, tem que comer fruta, tem que comer verdura e tem que variar nisso. Nosso país é tão rico nisso. Eu sei que dá trabalho, porque aí você tem que lavar, você tem que pensar que na casca tem defensivo agrícola, e só Deus sabe o que mais tem ali, que é transgênico e tal. Aí depois de lavar, você tem que descascar, aí você tem que comer, pô, que coisa chata. Mas quando está comendo é bom. Eu sei, dá trabalho. Lavar a salada é a coisa que eu só faço em casa o que não gosto. Pois é, 5h30 da manhã, quem lava a louça? Eu. Né? Quem lava a salada? Eu de novo. Né? Então eu faço só as coisas que eu não gosto, mas eu tenho que fazer, porque se eu não fizer em casa, as meninas não fazem. Tem 3 lá em casa. Eu sou minoria, só por isso eu lavo louça e lavo salada. Mas só isso também. O resto, né, eu assisto só os canais de televisão que eu gosto. Noivas Desesperadas. Eu assisto também Masterchef. Fantástico Masterchef. Eu adoro Masterchef. Noivas Desesperadas, eu opino até no Paetê, que vai falar, não ficou bom.
né? Esse vestido deixou ela um botijão de gás. Só falta escrever Liquigás ali na frente. Né? Então, só faço as coisas que eu gosto dentro de casa, né? Porque eu sou exclusivo, né? O resto ali é abundante, mas eu sou a minoria, não tem jeito. Então, aqui, terceira coluna, leite, queijos, iogurtes, leguminosas. O que são leguminosas? Feijão, lentilha, ervilha, a soja, né? Tem que comer. Olha lá, fonte de folato, né? Fontes de vitamina A, vitamina D, vitamina B2, leite, queijo e iogurte, né? Óleos e gorduras, que todo mundo fala mal. Então, mitocôndria e gordura. Mitocôndria é a única organela no corpo que usa gordura como fonte de energia. Aí as pessoas levantam a bandeira. Quem tem mitocondriopatia não pode comer gordura, então. Certo? Não come gordura, porque você não vai digerir gordura, você não vai usar gordura porque você tem mitocondriopatia. A gordura não vai entrar na mitocôndria, porque a mitocôndria não funciona. Logo, então, se você comer gordura, você vai fazer depósito de gordura nas suas fibras musculares e tal. Ok, mas a gordura só serve para energia? Boa pergunta, né? A gordura desempenha um papel fundamental no nosso organismo. Eu trouxe uma lista aqui para mostrar para vocês, eu vou mostrar já. Não é por isso que vocês vão sair daqui e ir para a barraquinha de pastel comer um pastel. Tá? Pastel não é bom para a saúde. Então, vitamina A, D, E e K, fontes, são vitaminas lipossolúveis, então óleos e gorduras. Os açúcares, bom, ninguém sabe para que serve açúcar mesmo. Acho que felicidade, muito bem, né? Felicidade, a indulgência, né? Aí, quando é que acaba o meu inferno? Que hora que eu posso comer um doce e tal, né? Tenho feito um sucesso com gelatina diet. Vocês não fazem ideia. Chocolate meio amargo pode. 70%. Tá? Olha lá, para que servem as gorduras? Ó, coloquei até desbotado aqui, 1 grama de gordura rende 9 quilocalorias de energia. Razão pela qual tem que comer pouca gordura, porque ela dá muita energia. E aí você não consegue se livrar dela se você faz pouca atividade física. No entanto, ó, são fontes de vitaminas lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D, olha, vitamina A, visão, vitamina D, osso. A gente já começa a lembrar dessas coisas, né? Vitamina K, coagulação, né? E a vitamina E, cérebro. Vamos lá. Hormônios. Os hormônios esteroides, colesterol, né? É a fonte dos hormônios esteroides. Então, nós temos os hormônios sexuais. Né? No caso do homem, testosterona. No caso da mulher, a progesterona, estrógeno, derivados do colesterol. Então, se você tiver baixa concentração de gordura, pode ter comprometido aí a sua função hormonal também. Membrana celular. Os nossos cerca de 100 trilhões de células, né, tem uma membrana de dupla camada lipídica, fosfolipídica. Então, gordura fundamental para a renovação celular. A gente esquece disso. Bainha de mielina, transmissão nervosa. As fibras axonais são revestidas por uma camada de tecido gorduroso produzido pelas células da glia, células de Schwann também, né? Bainha de mielina para transmissão nervosa. As fibras mielinizadas transmitem cerca de 10 vezes mais rápido os impulsos elétricos do que as fibras não mielinizadas, né? Isolante térmico. Quem dirá as baleias, né, que mergulham a profundidades abissais aí, chegam a 5.000 metros de profundidade que só submarino nuclear consegue chegar, e ali no pulmão, né, porque baleia não é peixe, é mamífero, né? Mas como é que ela não morre congelada, né? Lá naquela profundidade o sol não chega, a temperatura realmente é muito, muito baixa. Ela tem um tecido adiposo que deve medir mais ou menos 1 metro de espessura. É um ótimo isolante térmico. Os magrinhos sentem mais frio, né, Luciano? Eu sou solidário a você. Eu também estou com pouco isolante térmico ultimamente. Foi por causa da dieta que eu fiz aí para correr uma prova. Baixei 53 minutos, doutora Cari. Do Letap do ano passado para esse ano. 4 quilos a menos fazem toda a diferença. Corri o ano passado a 6,14, esse ano 5,21. Olha que beleza. Né? Gordura. Picanha? Ah, sim, então. É bom. Me chama que eu ajudo você a acabar com a gordura. Eu e você, vamos lá. Eu corto a gordura, né? E aí você vai falar assim, não, peraí, a parte boa da picanha você está tirando? A gente faz meio a meio, assim, nem eu engordo muito e nem você. Juntos. Carne? Ah, não, péssimo isso. É lógico, não, tem que comer carne. Mas não todo dia. Eu acho que carne vermelha é muito importante. 2 vezes ao dia, 2 vezes ao dia não, perdão, 2 vezes por semana. Eu falei o que eu sinto, não falei o que eu penso, né? Desculpa. Eu falei o que eu sinto, né? Não falei o que eu penso.
2 vezes por semana. Se você comer carne vermelha, não vai te fazer mal. Agora, a forma como você come a carne é que ela pode ficar nociva à saúde. Se você submergir a carne depois de empanar ela, passar ela no ovo, na farinha de trigo, depois na farinha de rosca e submergir ela no óleo, ela não é bom, vai ficar gostoso pra caramba, eu concordo. Mas não é saudável, né? Faça isso de vez em quando só, tá? E me chame. Ovo maravilhoso também, coma bastante ovo. Pode comer ovo todo dia. Sabia que o colesterol saiu da lista de alimentos nocivos à saúde? Eu acho que a indústria farmacêutica deve estar acabando com as estatinas, porque deixaram. Saiu. Agora, o alimento nocivo à saúde é o açúcar. O colesterol não é mais. Isso. Né? Agora, é lógico que se você comer carne todo dia, comer ovo todo dia, né, e a quantidade também não ficar ali sob controle e não fizer exercício, não tem como evitar, você vai engordar mesmo. Proteção contra impacto. A gordura também serve de proteção contra impacto, né? Então, a pessoa muito magrinha, ela fica mais exposta, quando cai, se machuca, a pessoa mais gordinha tem essa proteção aí. Então, tá vendo? Olha, gordura não é do mal, a gordura é do bem. Então, eu não posso tirar da Vivi o pastel que ela me pede. Ela come pastel 2 vezes por semana, Vivi? 1? A gente volta a conversar. Eu deixei ela comer 1 vez por semana. Ela estava querendo comer todo dia, porque tem um pastel bom lá. Mas está comendo, né? Tem que comer gordura. Porque o organismo ele entende todas essas necessidades. Nós é que não entendemos, né? E o exercício? Onde é que entra o exercício? Antes de falar de exercício, olha lá, a mitocôndria. 2 coisas acontecem na mitocôndria. A doutora Cari deve falar bem disso, então não vou falar nada. Ó, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. No ciclo de Krebs, só no ciclo de Krebs, olha a quantidade de vitaminas que participam na digestão dos lipídios, na digestão dos carboidratos e na digestão das proteínas. Na utilização dos monômeros de de gordura, de carboidrato e de proteínas. Então, aqui seriam os ácidos graxos, aqui a glicose e aqui, naturalmente, os aminoácidos. Tá? Então, a gente usa um monte dessas vitaminas. Aqui nós temos vitaminas, as hidrossolúveis, né? A vitamina C, as vitaminas do complexo B, né? Todas elas previstas aí. Ok? Então, naturalmente, quando se tem uma deficiência, você tem que compensar com todos os elementos que participam do processo. Daí a suplementação com polivitamínico. Né? Então, e eu estou falando de ciclo de Krebs, mas ainda tem a cadeia respiratória, aí tem a coenzima Q10. Né? E quando a gente começa a cercar as possibilidades, tem as proteínas que fazem a passagem do ácido graxo para a membrana mitocondrial, então as carnitinas, também tem que dar L-carnitina. Né? Então, para deixar tudo funcionando muito bem. Então, na suplementação, a gente repõe aquilo que a gente acredita contribuir quando o mau funcionamento mitocondrial existe. Olha aqui as substâncias. Alguns melhoradores da bioenergética mitocondrial. Está aqui, né? Então, vitamina B1, B2, B3, niacina, a vitamina C, vitamina E, a vitamina K, EDTA, uma substância muito interessante, EDTA. Coenzima Q10, o mimético da coenzima Q10, que é a debenona, succinato, dicloroacetato, acetilcarnitina, L-carnitina, PBN, N-acetilcisteína, ácido lipóico, exercício. Para um pouquinho aqui, exercício. Isso, mais uma voltinha. Exercício. Ginkgo biloba, derribose, creatina, taurina e ácidos graxos ômega 3. Taurina ou cafeína, né? Ácidos graxos ômega 3, muito importantes. É lipídio, tá vendo? Ácido graxo. Né? Então é assim que a gente suplementa. Vai dar certinho. Falta 1 minuto. Tem 15 slides. Não é brincadeira, gente, tem só mais um. É assim que a gente suplementa. É assim que a gente atua do ponto de vista nutricional, né? Com o paciente com mitocondriopatia. Não é muito diferente do paciente no envelhecimento. O envelhecimento é praticamente a mesma coisa. Né? A diferença é que o indivíduo está assistindo a um declínio. Né? E o paciente com mitocondriopatia, ele não está assistindo a um declínio. Ele está num quadro abaixo do normal, que está estável e que a gente está buscando, com alimento e suplementação, melhorá-lo. Né?
Essa é a diferença em comparação ao envelhecimento. E os exercícios? A recomendação para os exercícios está aí, ó. E essa vale para todo mundo, inclusive para quem tem doença mitocondrial. Faça aquilo que você pode fazer. Né? Olha, Vitor, eu não aguento nada além do meu braço flexionando. Então essa é a sua sobrecarga. Pega uma caneta. Depois da caneta, pega duas canetas. Ok. Troca as duas canetas, pega um pedacinho de ferro aí, qualquer coisa. Foi assim que eu trabalhei com paciente que tinha atrofia muscular espinhal há 2003, alguns anos atrás. Que chegou para mim e não sabia o que fazer. Foi isso que me motivou a procurar o Dr. Acari lá no setor de doenças neuromusculares. O senhor lembra? Não? Do Sidney. Sidney Cirino Leite. Era paciente do Edmar e foi parar lá no NASP. Né? Ele, infelizmente, ele não está mais conosco. Né? Ele faleceu o começo desse ano, pneumonia. Né? Mas foi um cara fantástico. E a evolução dele em 4 meses foi conseguir levantar 400 gramas. Né? Mas no universo dele, isso foi fantástico. E foi o suficiente para ele ganhar autoconfiança e fazer um monte de outras coisas aí. Faça com regularidade. Não dá para fazer, hoje eu faço, hoje eu não estou afim. Não adianta, tem que ter disciplina. Né? É pouco que você faz, mas se você fizer com regularidade, isso vai transformar você. Tá? Tem que fazer com regularidade. Se você se dispõe a fazer 3 vezes por semana, então não falte. Faça 3 vezes por semana e faça o seu melhor. Se você fizer o seu melhor, você vai realmente apresentar a evolução no seu quadro. Busque o desafio. Ouse. Lá na RNA, as meninas, o Jonatas, a Tatiana, fazem coisas fantásticas lá. Não quero fazer injustiça com ninguém. Tem quem mais que eu estou me esquecendo ali? Tem o Daniel, tem também o Auro, né? E a Tatiana e muitos outros lá. Né? Eles buscam o tempo todo o desafio. É isso que faz a mudança. Assim como no esporte de alto rendimento, assim como para todos nós. Tem que buscar o desafio. Opte por exercícios intermitentes. Tá? Os exercícios intermitentes, eles são os melhores a se fazer quando você tem a fadiga, porque eles duram pouco. No lugar de você ficar ali, tentando fazer 10 minutos uma mesma coisa, não, faça alguns segundos várias vezes. Né? O quanto você conseguir. O exercício intermitente, ele é muito bom nesse aspecto. Ele não leva em consideração a sua falta de capacidade. Muito pelo contrário. Você consegue fazer porque justamente ele é curto. Prefiro exercícios com carga. Né? Sempre tente desafiar-se a levantar mais do que você pode, um pouquinho mais, sempre. Respeite os sinais do seu corpo. Está doendo, aquele músculo que está doendo, descansa. Trabalha outro. O músculo que está doendo é sinal de que ele ainda não recuperou do exercício que você fez. Finalmente, descanso faz parte do treino também. Por isso, fundamental, buscar os objetivos, perseguir aquilo que você precisa na sua vida, né, para você ser feliz, mas é importante o descanso para você recuperar. Sem descanso não tem recuperação. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês.